Pois bem, este foi então aí o primeiro módulo do curso Nova Aliança, Salvação e Reino, a restauração teológica final. Então, serviu aí para você abrir a sua mente, né? Creio que muitos de vocês que viram estes vídeos aí não sabiam, né, das coisas que foram ensinadas, ou se já sabiam, tiveram aí de qualquer maneira algum proveito, né? Porque sempre que você ouve novamente dessas coisas, você tem o seu entendimento fortalecido, né? Então agora, nesse curto vídeo aqui, eu quero falar sobre os módulos, né? Sobre o que você verá nesse curso até o final, né? Para que você já possa ter e criar uma expectativa, né? Então, no nosso planejamento, a gente colocou aqui alguns módulos, né? E é claro que debaixo de oração o Espírito Santo pode mudar a ordem, pode mudar, enfim, acrescentar módulos, tirar eu acredito que não, né? Porque as coisas que nós temos propostas para falar aqui são coisas que já foram criados debaixo de uma direção de Deus, né? Mas o Espírito Santo pode acrescentar coisas aqui. Enfim, ele tem a liberdade de alterar e mudar qualquer coisa. Mas enfim, temos aqui um planejamento e eu creio que vai ser bom para sua vida já saber desse planejamento para você ficar aí com uma boa expectativa. Então nós teremos um módulo chamado Introdução, que é esse que você acabou de ver, que serve para você abrir a sua mente, né? Abrir o seu entendimento. E para você também escolher se você vai querer participar, porque esse módulo de introdução ele é gratuito, né? Tanto que ele que é usado para convidar as pessoas para fazer parte do curso. E é o que você acabou de ver acima, né? Então, tem um módulo de introdução. Teremos um módulo cujo nome é A Queda e a Salvação do Homem, né? A queda do homem aconteceu no jardim e a salvação do homem acontece por meio de Cristo Jesus, né? Então, nós vamos falar detalhadamente sobre isso. Teremos um módulo chamado O Reino de Deus. O Reino de Deus ele tem diferentes aspectos, né? No mínimo 2, que são os aspectos presente e futuro, né? E vindouro, no caso. Então, o que se refere ao aspecto presente são esses 2000 anos da era da igreja. E o aspecto vindouro seriam os 1000 anos do reino milenar, né? Então, deixa eu colocar aqui para você ver. Tem reino de Deus aqui, ó, desses 2000 anos da era da igreja. E também tem reino de Deus aqui no período do reino milenar. Se você sabe como funciona, você já tem esse conhecimento. Se não, nesse módulo você vai saber, porque nós vamos falar de maneira ampla, detalhada e profunda sobre o reino de Deus e os seus diferentes aspectos, né? Tem também um módulo que se chama A Velha Aliança da Lei e a Nova Aliança da Graça, né? A diferença entre as duas, basicamente, é que para que o homem consiga se justificar diante de Deus na lei, ele tem que cumprir os 613 mandamentos. Ele teria que cumprir, né? Porque, na verdade, quando Deus deu a lei, foi justamente para mostrar para o homem que ele não era capaz de cumprir e que ele precisava desesperadamente de um Salvador, que ele não dava conta de se salvar por conta de sua própria obediência, né? E na nova aliança da graça é aquela na qual nós somos salvos pela graça de Deus, por meio da obediência de Jesus, que é aquela que produz a justiça por meio da qual seremos justificados e podemos nos apresentar a Deus. Então, na nova aliança, na velha aliança da lei, o homem dependia de si mesmo, né? Mas na verdade não deu certo para ninguém, ninguém conseguiu ser obediente à lei. Até Davi, que era chamado homem segundo o coração de Deus, cometeu ali adultério, cometeu homicídio, enfim, vários pecados, né? E a Bíblia diz que se você quebrar pelo menos um dos mandamentos da lei, você é culpado de todos, né? Então a verdade é que Deus deu a lei só mesmo para que o homem chegasse ao fim de si mesmo e visse o quanto ele é incapaz de depender de si mesmo. E que é uma ótima coisa depender de Deus, né? Viver pela fé. Sempre foi da vontade de Deus que o homem vivesse pela fé. E ele dá a lei para que o homem chegue ao seu fim, né? Fique esgotado ali tentando alcançar a justiça. E quando ele vê que ele não dá, ele então chega à conclusão de que a única maneira de se salvar, de se achegar a Deus, é por meio da justiça dada gratuitamente pela fé, que no caso é a fé em Cristo Jesus. Teremos também um módulo que é o Sermão do Monte, Mateus 5, 6 e 7, onde Jesus se assenta e ensina aos seus discípulos como ele espera que eles vivam no reino presente, né? Nesta era, durante a nossa vida aqui na Terra. Jesus ensina que nós devemos ser mansos, humildes, pacificadores, devemos andar a segunda milha, orar pelos inimigos, todas aquelas coisas ali não são Jesus ensinando os discípulos a serem salvos, porque quem salva os discípulos é Jesus. É a obediência que é imputada a Jesus, aliás, a obediência que Jesus teve na vida dele produz uma justiça que é imputada a nós quando somos salvos. E quando somos salvos, então devemos buscar o reino de Deus. E como que se busca?
Está lá em Mateus 5, 6 e 7, Jesus ensinando, né? Resumindo, parece às vezes que lá fala sobre salvação, né? Em alguns lugares, alguns termos, porque parece que sim, mas absolutamente nenhum dos termos lá está se referindo à salvação, nem na parte que fala sobre ser quem fizer isso será chamado filho de Deus, igual, se eu não me engano, os pacificadores, né, serão chamados filhos de Deus, ou seja, se não for, então não é. Não, tem uma explicação para isso e lá quando eu ler eu vou explicar. Tem a parte da porta estreita, que parece que está falando de salvação, mas não está. Tem a parte lá que fala que se o teu olho te faz pecar, arranca-o, porque é melhor ser lançado no inferno e tal. É melhor ser salvo com um do que ser lançado no inferno e tal. Aquela tradução ali não nos ajudou bastante, então ela dá a entender que está falando de salvação, mas também não está. Aquele fogo ali, aquele inferno ali que tem um fogo ali, é aquele fogo lá que eu li lá em 1 Coríntios 3,15, que diz que será salvo, todavia, como pelo fogo, né? Então não existe esse risco, né? Essa ameaça de que um cristão passe a eternidade no fogo, de algum fogo, inferno, lago de fogo, enfim, não existe essa possibilidade. Existe alguma experiência em algum momento que Jesus, que o apóstolo Paulo disse, será salvo todavia pelo fogo. Mas isso eu vou precisar explicar num módulo desses aí, em alguma aula, mas não é o assunto, não é perder ou ganhar a salvação. O assunto é entrar ou não no reino. Se entrar, galardão. Se não entrar, salvo todavia pelo fogo. Então, algumas vezes na Bíblia, a palavra fogo aparece se referindo a cristãos, porque seria salvo todavia pelo fogo, mas nunca passar a eternidade em algum fogo, jamais, entendeu? Então nós vamos ler lá todos os 54 tópicos, né? Lá de Mateus capítulos 5, 6 e 7. Vamos ler também os dois capítulos, né? O 2 e o 3 de Apocalipse, onde fala das 7 igrejas, né? Onde Jesus fala ali com... Aqui, ó, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você precisa entender que todos os membros da igreja, verdadeiros, né? Eles são pessoas salvas, nascidas de novo, né? Eles já podem pelo menos ver o reino de Deus. E quando Jesus repreende eles, fala arrependei-vos, arrepende-te, volta ao primeiro amor, enfim, quando ele dá qualquer repreensão, ele está querendo que eles corrijam a rota, né? Que eles se arrependam para que eles vão para frente, para que eles possam alcançar a coroa, né? Que se põe na cabeça de quem vai reinar. Então, quando Jesus parabeniza, quando Jesus elogia, ele está querendo dizer, opa, aqui vocês estão indo para o reino, por causa dessas características. Quando ele repreende, ele está querendo dizer, se vocês não corrigirem, vocês vão ser salvos, todavia, como pelo fogo. 1 Coríntios 3,15, né? Se vocês permanecerem aprovados, andando na linha, guarda o que tu tem para que ninguém tome a tua coroa. É isso que quer dizer ali o contexto das 7 igrejas, né? Quando Jesus fala ao que vencer, ele está falando de quem vai ser aprovado para reinar. Porque todos os cristãos de todas as igrejas, eles são salvos porque Jesus venceu. Mas a Bíblia diz, se você quiser vencer, se você quiser reinar com ele, você tem que vencer. Nós somos salvos porque Jesus morreu numa cruz. Se você quiser entrar no reino, toma a sua própria cruz e siga Jesus, entendeu? É diferente. Nós vamos ler lá cada uma das 7 igrejas, né? Deixa eu só dar uma pincelada aqui para você já entender. As 7 igrejas podem ser interpretadas de 3 maneiras, né? A primeira é que tinha 7 cidades lá na Ásia, né? Naquela região. E então, cada uma daquelas cidades se identificava com aquilo que Jesus falou lá. Também tem uma segunda maneira, que todo mundo que é salvo em algum momento da história, por causa das suas características, qualidades e defeitos, né? Ele se encaixa em uma das 7, né? Qualquer pessoa que é salva se encaixa melhor em uma das 7. Talvez não é exatamente, né, aquilo que Jesus fala lá, mas ali está falando em termos gerais, né? E também tem uma terceira maneira de ver as 7 igrejas, que é a maneira histórica, né? Que uma delas cresceu mais diferente das outras, né? Então, por exemplo, no primeiro século, do ano ali de Jesus até o ano 100, a que cresceu foi a de Éfeso, que significa desejada, a igreja do primeiro amor e tal. Do ano 100 até o ano 300 e poucos, mais ou menos, é a igreja de Esmirna, né? Que Esmirna significa mirra. A igreja era perseguida, era morta, martirizada, e eles eram embalsamados com a mirra, né? Por isso o nome Esmirna. Depois a igreja se casou com o Estado, né? Com Constantino ali, aquela suposta conversão de Constantino, a igreja se casou com o Estado. A palavra Pérgamo significa casada, né? Então, quando a igreja se casou com o Estado, é a igreja misturada com o mundo. Jesus já mostrou que o problema começou a entrar na igreja. Só que esse casamento chegou a um ponto que a parte política, né, a parte do Estado se tornou mais forte, né? E então a igreja se tornou a igreja de Tiatira, que é a igreja católica, né? A igreja católica é essa igreja aqui, ó, Tiatira, né? Lá quando a gente lê, a gente vai
falar detalhadamente, mas é importante você que está vendo esse vídeo saber que muitas pessoas que estão ali congregando hoje na Igreja Católica, inclusive muitos que morreram ali congregando, são cristãos salvos, nascidos de novo, né? E eu estou falando isso porque a maioria dos crentes, quando um católico passa para a igreja evangélica, eles falam assim, ganhamos uma pessoa para Jesus, como se todo católico fosse para o inferno. E o fato é que isso não é verdade, né? Nem todos eles vão para o inferno, nem todo crente vai para o céu. Aliás, nem todo evangélico vai para o céu, né? Porque todo crente vai para o céu. Enfim, mas eu estou falando isso aqui para você saber que a Igreja Católica, ela é cheia de pessoas salvas, né? Se vão reinar com Jesus, aí é Deus que julga cada um, né? A Bíblia diz que cada um vai comparecer diante de Deus e vai ser julgado. Talvez você está pensando assim, mas e as imagens, e a idolatria? Ok, a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino, mas não diz que não serão salvos. Os crentes também têm os seus pecados, né? A Bíblia diz os maldizentes. Sabia que nas igrejas evangélicas tem muita gente maldizente? São 28 pecados lá que não herdarão o reino de Deus. Por que você vai pegar no da idolatria e vai dizer que eles vão para o inferno? Entendeu? Então o que Jesus quis dizer lá, naqueles textos que não herdarão o reino, é que eles não vão fazer parte dali do grupo que vai reinar com Jesus. Mas dá para ser salvo. Por quê? Porque os cristãos de fé genuína em Jesus, eles são salvos pela obediência de Jesus, entendeu? Então na Igreja Católica tem muitas pessoas salvas, que têm uma fé pura e sincera em Jesus. Também tem joio lá no meio? Tem joio no meio das igrejas evangélicas? Tem também. Então dentro das igrejas tem 3 tipos de pessoas. Tem o joio ali, que é a minoria. Tem os salvos, né, que são a grande maioria, mas são só salvos. E tem alguns poucos, né, que são pessoas aprovadas, pessoas que vão reinar com Jesus. Então vamos lá, a igreja de Sardes é a igreja protestante, né? Porque a palavra Sardes significa saídos para fora, né? Então, o que aconteceu com a reforma protestante? Eles saíram para fora da igreja católica, então é a igreja Sardes, né? Então, que é ali na reforma do ano 1500 até o ano 1700 e poucos ali. Então, com Lutero, com Calvino, aqueles caras ali. Tiveram alguns acertos? Tiveram. Mas tiveram muitas coisas que deixaram a desejar. Por isso Deus parabenizou pelos acertos e disse, porém as tuas obras não estão perfeitas diante de mim. É o que ele fala para a igreja protestante ali da época, né? Da reforma. Depois vem a igreja de Filadélfia, né? Que vai do ano 1700 alguma coisa até 1900, início ali daquele século ali. Que significa amor fraternal, né? Filadélfia, né? E então o que acontece? Essa igreja ela tem a aprovação de Jesus. Por quê? Porque eles são fiéis à palavra. Eles amam a palavra acima da sua denominação, da sua religião, de tudo e qualquer coisa que poderia seduzi-los. Então, ali é na época de Wesley, na época de John Wesley, aqueles caras ali do século 18, 19, não sei, enfim. Aqueles caras ali que estudavam bastante e eles foram os responsáveis por restaurar essas verdades que eu estou ensinando aqui nesse curso, entendeu? Talvez você pense que foi eu que descobri essas coisas. Eu não descobri nada. Eu só estudei, procurei, estou usando aqui a minha capacidade de ensinar, mas eu não descobri nada, entendeu? E isso foi descoberto nesses casos ali, até a época de Watchman Nee, por ali, teve caras que tinham esse coração. E também hoje também tem, né? Mas aqui é porque eles prevaleceram no seu crescimento, né? Foi a que mais se expandiu, não a maior, mas a que mais cresceu, entendeu? Depois deles veio a igreja de Laodiceia, né? Que é a igreja da teologia da prosperidade, né? A palavra Laodiceia significa direitos do povo. Então nessas igrejas da teologia da prosperidade, basicamente se ensina acerca dos direitos que o crente tem de prosperar, de alcançar a vitória, a porta aberta, o livramento, enfim, é fato que tem. Mas Jesus nunca quis que essa fosse o carro-chefe das igrejas. O carro-chefe de todas as igrejas deveria ser buscar em primeiro lugar o reino de Deus e deixar que as outras coisas fossem acrescentadas, né? Mas algumas igrejas, a teologia da prosperidade é o carro-chefe. Infelizmente, Jesus repreende ela severamente, né? Mas também ele não diz que eles não são salvos. Ele diz que eles devem se arrepender, devem buscar colírio, que se refere ao discernimento, devem ter, enfim, várias coisas lá. Quando eu ler lá, você vai entender perfeitamente. Eu vou ler todos os versículos de Apocalipse 3 e 2 e 3. Então, você vai entender as 7 igrejas. Nós vamos ler todos. A gente também vai ler todas as parábolas de Jesus. Você precisa de um entendimento das parábolas para você conseguir ler a Bíblia. Na verdade, se você não entendeu o que eu falei até agora, você jamais conseguiria entender as parábolas, né? Porque às vezes a parábola fala de pessoas salvas
e perdidas, né? Quando é a do joio e do trigo, é salvos e perdidos. Quando fala servo bom e servo ruim, está falando de duas pessoas salvas. Quando ela fala que vai ser lançado nas trevas exteriores, o servo ruim, talvez você pense, é o inferno, mas não é. Então, quando eu ler as parábolas, eu vou explicar e você vai entender. E você vai conseguir ter um entendimento maior e melhor da Bíblia que você jamais teria se você não entendesse essas coisas que já são ensinadas no módulo 1 desse curso, né? Então, todas as parábolas de Jesus, nós vamos falar sobre quem elas estão falando, sobre que época elas estão falando, se você encaixa nela ou não. Várias delas você não se encaixa. Algumas você se encaixa. Então, você precisa saber quando é que você se encaixa ou não. Também teremos um módulo sobre escatologia, né? Para você entender como é que funciona essa questão. É pré-tribulacionista, é meso, é pós, como que é? Se você não entender o que foi ensinado no módulo 1, você sempre vai bater cabeça e vai ficar confuso, porque o negócio não vai fechar. Quando você não entende que há uma diferença entre o salvo aprovado e o salvo reprovado, você vai ficar achando que toda vez que alguma coisa boa falar na palavra, você vai achar que é para a igreja inteira. Toda vez que falar uma coisa ruim, você vai achar que é para os perdidos. E, na verdade, muitas vezes as coisas boas são apenas para os cristãos que estão vivendo de maneira aprovada por Deus. Entendeu? Por exemplo, os pré-tribulacionistas, eles dizem que Jesus vai poupar a igreja inteira só porque está lá em Apocalipse capítulo 3, falando com a igreja de Filadélfia, quando na verdade as outras igrejas todas são salvas, mas Jesus só prometeu poupar da tribulação quem andava de acordo com a palavra, na vigilância, na perseverança e tal. Então, quando você separa as duas coisas, fica fácil, porque tem crentes que são poupados da tribulação, aqueles que estão andando em retidão e vigilância diante de Deus, e tem crentes que ficam para trás e passam pela tribulação. Os primeiros são arrebatados a encontrar com o Senhor no trono. Os outros são arrebatados a encontrar com o Senhor nos ares. É diferente. Nesse modo você vai entender. E alguns livros da Bíblia também nós vamos comentar, né? Nós vamos trazer o livro. Não sei se será em forma de vídeo ou em forma de PDF para você ler. Mas alguns livros da Bíblia você vai receber também aí uma interpretação, uma exegese de cada um deles, né? Não sei quantos livros vão ser, mas algum deles. Mas também depois que você entender o que eu vou falar nesses outros modos aqui, você mesmo vai ser capaz de ler os livros lá do Novo Testamento e entender o que está falando, né? Porque antes era complicado. Nesse meio você pode se conectar dizendo que você quer fazer um seminário na sua igreja, onde nós vamos falar ali sobre por algumas horas, enfim, podendo ser até 3 dias, né? Dependendo da disposição e do interesse de cada líder. E uma coisa que você precisa saber é que jamais eu cobrei e jamais eu vou cobrar para ir em nenhuma igreja. Então, é completamente livre de qualquer gasto com oferta e cachês. É lógico que a pessoa cobra ali os gastos de hospedagem, enfim, transporte, mas jamais cobrei e jamais vou cobrar para ir numa igreja falar da palavra de Deus, né? Também, se você não tiver muito contato com o e-mail, você pode chamar ali no Instagram. O meu Instagram é Richelme7Gonçalves, e aí você chama no direct lá e manifesta o seu interesse em levar esse seminário que se chama Nova Aliança, Salvação e Reino também. Esse seminário que pode ser dado na sua igreja para abençoar os irmãos.